Olá, gente. Esse vídeo é sobre o Império Bizantino. Normalmente ele é relegado a um segundo plano no estudo da história, porque nós sempre priorizamos a Europa mais ocidental, né? Então aquela parte da Europa que tem maior influência ou tem uma influência direta sobre a formação do Brasil, né? Não que a Constantinopla, por exemplo, que era a capital do Império Bizantino, não tenha influenciado na história do Brasil. Na verdade, tem uma relação direta. Mas, por conta de fatores europocêntricos, né, normalmente essa parte da história é deixada de lado. Mas vamos lá. É, e ela está completamente ligada à própria história do Império Romano, porque, como nós vimos nas aulas anteriores, os imperadores romanos, os domínios romanos, iam por grande parte da Europa Ocidental, abrangia regiões do Oriente Próximo e norte da África. Então era um império gigantesco. Para nós entendermos, né, a formação do Império Bizantino, então nós temos que voltar ao final do Império Romano, enquanto ele era todo, né, uma coisa só. Então nós sabemos, por exemplo, que nos séculos I e II, né, depois da Era Comum, o Império Romano viveu uma época de relativa estabilidade, né, com uma intensa produção artística e cultural. O problema tem início a partir do século III, né, da Era Comum, né, porque a partir dali nós tivemos uma crise prolongada, né, resultante de fatores internos e externos, né, e o que vai acabar levando à desagregação do Império Romano como a gente conhecia. Então, para entender essa crise, vamos voltar então para uma análise para os problemas internos, né? Então, o que nós podemos detectar que acontecia no Império Romano já na sua fase final? O problema eram os gastos crescentes, né? Tanto com a administração, né, de um império que era gigantesco, que envolvia gastos com os funcionários, manutenção de estradas, salário de soldados, né, que eram distribuídos por fronteiras imensas, né? E após a dinastia dos imperadores severos, né, da dinastia dos severos, que vai de 193 até 253 da Era Comum, os salários dos soldados aumentaram muito, né, diversas vezes. E para fazer frente, ou seja, para dar suporte a esse aumento de salário, né, os imperadores utilizaram geralmente dois mecanismos: aumento de impostos e desvalorização da moeda, né? Como se usava moeda em vez de cédula, né, a desvalorização era feita diminuindo a quantidade de ouro ou prata de cada moeda. Então, o dinheiro passou a ser feito não de metal nobre, prata e ouro, mas misturado a outros, né, o que diminuiu o seu valor. Então, só para entender isso, né, na antiguidade, o dinheiro era feito de metal nobre porque ele não tinha uma aceitação assim tão tranquila como nós temos com o dinheiro hoje em dia. Então, para a moeda ser aceita, ela tinha que ser feita de metal nobre, porque se não valesse pelo valor que estava estampado na cédula, na moeda, valia pelo metal do qual ela era feita. Então, esse dinheiro era aceito por qualquer povo, de qualquer lugar, exatamente por se tratar de um metal nobre, né? Então, se para os imperadores a desvalorização da moeda trazia economia de metal, né, para a população significava alta nos preços, que a gente chama de inflação. Então, carestia e falta de confiança na moeda do império, né, que acabou provocando diversas revoltas populares. Essa é uma crise ligada às questões internas. Agora, externamente, quais foram os problemas que provocaram a decadência do Império Romano? Então, a partir do século III, né,
A crise agravou-se em virtude de um fator externo, que era a pressão sobre o Império Romano, de povos vindos do Oriente, né, e de parte do Ocidente também. Então, no Oriente, os adversários eram os partas, né, descendentes dos persas. E no Ocidente, os germanos, né, são os ancestrais dos atuais alemães. Né. Esses povos não falavam a língua, nem adotavam os costumes dos romanos. Por isso eles eram chamados de bárbaros, né? Que não faz sentido, né? Porque eles só tinham cultura diferente, não é que eles não tivessem cultura ou fossem atrasados, né? Mas para os romanos, quem não falava o latim, quem não tinha os hábitos e costumes dos romanos era bárbaro, né? Então a pressão constante nas fronteiras, né, somou-se à instabilidade política no coração do império. Então, com o agravamento da situação socioeconômica e o aumento da insegurança, os moradores das cidades perderam a capacidade de sobrevivência, ou seja, não conseguiam mais encontrar trabalho, pagar aluguel ou comprar comida. Tá? Então, além disso, tornaram-se alvo também de ataque dos germanos, né? Que já há muito tempo entravam no império de diversas formas. Né? Então, mesmo sendo considerados bárbaros, né, os germanos, parte deles já estavam dentro do império. Né? E muitos que encontraram essa situação deixaram as cidades e foram para o campo em busca de segurança e trabalho. Então, começa aí um processo de êxodo urbano. Então, um movimento contrário. Né? A pessoa larga a cidade e volta para a zona rural. Então, assim, o que isso vai refletir? Né? O artesanato e o comércio das cidades começam a declinar, as cidades se esvaziaram, e o Ocidente europeu viveu um processo de ruralização. A vida urbana reduziu-se não só pelo esvaziamento das cidades, mas também pela destruição de muitas delas, né? Por ataques e pilhagens e pelo acentuado declínio demográfico, ou seja, a população começa a fugir para o campo, o número de pessoas das cidades diminui, né? E isso foi causado pelo quê? Pela fome, né? Pelas doenças e também pelas guerras, né? Então, Roma, no século I, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. No século V, chegou a ter não mais do que 300 mil pessoas. Então, no campo, as terras cultiváveis estavam, lógico, nas mãos dos grandes proprietários. Então, os pobres que foram para lá tiveram que trabalhar como colono desses proprietários, né? Então, o colono cultivava uma parcela pequena das terras do proprietário e, como pagamento, né, do uso da terra, ele entregava parte do que ele colhia. E, além dessa dependência, né, a mão de obra dos colonos, né, os grandes proprietários continuavam usando a mão de obra desses colonos, né, nas suas lavouras. Então, parte das terras cultiváveis pelo colono, por uso dessa terra, ele pagava uma parte para o senhor, mas tinha um lote lá que era exclusivo do senhor e quem cultivava era esse colono. Né? Então, vamos entender. Então, se você junta essas duas crises, interna e externa, você vai entender por que o Império Romano vai se desorganizar, vai se desestruturar. Mas antes disso acontecer, né, diversas medidas foram tentadas pelos imperadores para evitar esse esfacelamento do império, mas eu acho que não deu certo. Então vamos lá. Então, diante da crise prolongada, do gigantismo do território dominado por Roma e das pressões em suas fronteiras, tornava-se cada vez mais difícil manter a unidade do império. Né? Nesse clima de instabilidade generalizada, né, de bagunça, os assassinatos de imperadores tornavam-se um fato corriqueiro. Então, os grupos de oposição ao imperador juntavam-se e normalmente assassinavam o cara. Então, nesse período aí, entre os séculos 4 e 5, né, muitos imperadores que nasceram, que se instalaram no poder, vinham do exército, né, porque como a morte era comum, né, os assassinatos eram comuns, então os caras que tinham uma sustentação, né, de segurança maior
chegavam ao poder e tentavam manter-se no poder baseado no apoio que recebia, especialmente do exército. Então é um período de ascensão dos generais ao cargo de imperador. Então muitos vieram do exército, né? E aí você entende que isso é uma coisa que foge à normalidade. Porque quando você tem militares tramando para ascender ao poder político, isto caracteriza-se como anarquia militar, né? Então, porque normalmente o exército ele obedece à autoridade política do imperador. Então, quando o líder do exército dá um golpe, trama o assassinato do imperador para ele chegar ao poder, você quebra essa estabilidade, essa hierarquia, né? Então, alguns imperadores buscaram soluções para enfrentar essa crise, né, econômica, política e militar. A fim de conter a crise e melhorar a defesa do império, o imperador Diocleciano criou em 285 a tetrarquia. O que é isso? Um governo de 4 imperadores, cada um responsável por uma grande região. Com essa repartição, o império passou a ter 4 capitais, enquanto Roma, que deixava de ser sede do império, e o Senado perdiam o lugar de destaque ocupado até então, né? O governo de Roma passou a ser composto pelos imperadores Diocleciano, o Valério, o Maximiliano e o Constantino. Então esses formavam a tetrarquia, o poder dividido entre 4 imperadores, né? E aí com essa reforma, o Diocleciano conseguiu tornar o império mais governável, né? E reuniu forças para repelir invasões. Mas, ao abdicar por um motivo de doença em 305, reinstalou-se a anarquia militar, né? Em 324, depois de uma violenta disputa entre generais do exército, o império voltou a ter um único imperador, Constantino, que governou de 313 até 337, que combateu os invasores e, ao mesmo tempo, por medida de segurança, mudou a capital do império de Roma para Bizâncio, né? Essa cidade havia sido construída em sua homenagem e passou a ser conhecida como Constantinopla, né? Durante a tentativa de defender o império e melhorar sua administração, foi posto em prática pelo imperador Teodósio, em 395, a divisão do território em 2 partes. Então vamos lá. Tentou-se a tetrarquia, né, deu certo por um tempo, mas depois, com a renúncia de Diocleciano, volta a anarquia militar, e aí o Teodósio, para tentar solucionar, né, de uma outra maneira essa crise do império, ele vai dividir o império em 2, né, isso em 395. Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, capital em Roma, né? Depois foi transferido até para Milão, né, na Itália. Mas apesar dessas medidas, né, o império, especialmente a parte ocidental, continuou sendo atacada, né, continuou sendo invadida pelos chamados bárbaros. E aí a gente vai entender um pouco melhor, né, porque são pessoas ligadas aos germanos, né, aos alemães, que está relacionada à queda do Império Romano do Ocidente. Então vamos entender um pouco melhor esses camaradas, né, que são os ancestrais dos atuais alemães. Os povos germânicos habitavam a Germânia, né, essa região da Europa situada ao norte dos rios Reno e Danúbio. Eles eram constituídos, na verdade, por vários grupos, como os jutos, os anglos, os saxões, os lombardos, os francos, os alamanos, os suevos, os godos, os burgúndios e os vândalos. Então, quando se fala em germânico, você não está falando de um povo só. Tem diversas etnias aí, né? Mas que, de forma geral, eles compõem esse grupo de germânico, né? Os achados arqueológicos indicam que os germanos eram povos guerreiros e as fontes escritas informam que eles valorizavam a disposição para a luta, a fidelidade
e a coragem nos campos de batalha. Então, um povo caracteristicamente guerreiro, né? Os jovens guerreiros formavam um bando comandado por um chefe, ao qual prestavam juramento e fidelidade. Esse bando recebia o nome de comitatus. Ao se envolverem em constantes guerras, né, os chefes desses bandos foram ganhando riqueza e poder, né, e alguns deles se tornaram reis. Culturalmente, os germânicos eram diferentes entre si, né, mas em comum tinham uma dedicação quase integral à guerra e à agricultura. A frânsica, instrumento típico dos germânicos, servia ao mesmo tempo como arma e como uma ferramenta de trabalho. Na guerra servia como lança e na agricultura era usada para revolver, né, e preparar a terra para o plantio. Outro ponto comum desse grupo é o fato de não terem leis escritas, né? As leis e tradições de cada grupo eram transmitidas oralmente. Quando isso acontece, a gente fala que são regras do direito consuetudinário, ou seja, não tem nada escrito, não tem um código escrito, mas a lei se impõe pela tradição, pelo costume, ok? E agora vamos entender como é que é o processo de invasão desses germanos, né, ao Império. Então, durante do século I até o século V, né, os germanos e os romanos mantiveram contatos frequentes e muitas vezes pacíficos, né? A presença crescente dos germanos no Império Romano devia-se mais à migração do que a invasões. Boa parte dos germanos entrou no Império Romano como soldado ou camponês. Para defender suas extensas fronteiras, né, o Império Romano abriu seu exército aos germanos. De modo que já no século IV, né, uma considerável parcela desse exército era constituída por esse povo, né, pelos germanos. Alguns chegaram ao consulado e ingressaram na família imperial, né, mesmo não sendo romano, né? Outros se tornaram homens fortes do governo central. Os germanos entraram também como lavradores para trabalhar nas terras dos romanos em decorrência do acentuado declínio demográfico resultante da crise do século III. Né? E aconteceu ainda de povos inteiros se instalarem no império por meio de um contrato. Então o povo ganhava o direito de se fixar na terra e em troca fornecia ao império certo número de soldados, né? Que eram chamados de confederados. Na segunda metade já do século IV, um fato novo precipitou os acontecimentos. Os hunos, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, né? Um povo de cavaleiros nômades vindo da Ásia e dedicado à caça e à rapinagem, ou seja, ao roubo, se lançaram sobre os germanos. E esse, por sua vez, multiplicando seus ataques ao império. Tá? Então, há um processo de pressão. Então, os hunos pressionam os germanos pressionam o Império Romano. E aí vem uma cadeia, né? Durante um desses ataques, por exemplo, Alarico, né, que era chefe dos visigodos, sitiou Roma, ou seja, cercou Roma, exigindo 4.000 libras de ouro e armas para o seu exército, né? Diante da recusa, né, ele saqueou a cidade durante 3 dias, isso em agosto de 410, e depois foi embora. Né? Então, aos poucos, os germanos começaram a vencer os romanos em várias frentes. Então, a Gália foi invadida pelos visigodos, os burgúndios, francos, alamanos e hunos, né? A África pelos vândalos, a Península Itálica pelos lombardos, a Britânia pelos ângulos, né, e os jutos e frísios. Então, parte do império já passava então para o domínio desses germanos, né, que ocupavam regiões diferentes, né, das fronteiras mais distantes de Roma do império. E em 476, definitivamente, né, a capital do Império Romano, da Antiguidade, caiu nas mãos dos érulos, né, que eram chamados de bárbaros, né, que eram chefiados por um cara chamado Odoacro, tá? Então, esse chefe dos érulos, Odoacro, depôs o último imperador romano ocidental, né?
acho que era o Marco Aurélio, não lembro agora qual foi o último imperador, mas foi alguma coisa assim. Tá? Então, o Império Romano do Ocidente, como a gente conhece, vai se desestruturar a partir dessas invasões bárbaras. Agora, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, esse manteve-se em pé. Ok? Eu vou parar esse vídeo aqui, porque depois eu volto e falo só exclusivamente do Império Romano, do Império Bizantino, tá? Só para não ficar muito longo.